Tudo bem, pessoal? Então, vamos começar a nossa 17ª aula do nosso curso de PHP. Nessa nossa 17ª aula nós vamos falar sobre array e manipulação de arrays, né? Bom, o que são arrays? Arrays em programação de computadores, também conhecido como vetor, né? Para arrays unidimensionais ou matrizes para arrays bidimensionais, é uma das mais simples estruturas de dados. Os arrays mantêm uma série de elementos de dados, geralmente de mesmo tamanho e de tipo de dados. Elementos individuais são acessados por uma sua posição no array. A posição é dada por um índice, também chamado de subscrição. O índice geralmente utiliza uma sequência de números inteiros, ao contrário de um array associativo. Mas o index pode conter qualquer valor ordinal. Bom, o que são arrays então? Arrays são conjuntos de dados, né, de mesmo tipo ou não, né, não é necessariamente do mesmo tipo, como a gente encontrava no array list, né, em Java. Ele pode conter tipos inteiros, de string, pode conter valores booleanos, não importa qual o valor, né. Bom, arrays então ali para entender vetores e matrizes, né. Os vetores são arrays unidimensionais, que é o que a gente vai aprender na nossa aula aqui, né? São arrays simples, né? Já os arrays bidimensionais são arrays que contêm outros arrays dentro deles, né? Então a gente não vai aprender isso em aula, mas quem quiser pesquisar, vocês vão encontrar materiais muito interessantes na internet, né? Como utilizar um array bidimensional e até mesmo como demonstrar valores, né? Printar elementos ou até mesmo mostrar a estrutura de dados de um array, né? Algumas funções que a gente utiliza para criar o array, né? Então a gente pode utilizar os seguintes sintaxes para criar o array. Nós podemos definir uma variável cor, dizer que ela é uma nova array e colocar as posições, os valores, né, do array, e ele vai acrescentar automaticamente as posições, né? Então eu posso colocar vermelho, azul, verde e amarelo, ou eu posso colocar cores igual novo array e aí definir as posições, né? Lembrando que o array começa sempre com 0, né? Porque ele é uma matriz e as matrizes começam com valor 0. Então 0, posição 0, que é a primeira posição vermelha, a segunda posição azul, a terceira posição verde e a quarta posição amarela. Bom, algumas funções que a gente pode utilizar em um array, né? Uma das mais interessantes é a função explode, né? Que converte uma string para um array, separando os elementos por meio de um separador. Eu posso pegar então, com a função explode, converter uma valor de string em um array. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma string data, certo? 18 de fevereiro de 2013. Eu uso a função vardup para exibir a estrutura do meu dado, né? Estrutura do meu array. E eu digo, explode, procura a barra dentro da minha string, que é essa aqui. Então, ele vai criar 3 posições no meu array. A primeira posição vai ser a posição 18, vai conter valor 18, a segunda 02 e a terceira 2013, né? Outra função que a gente encontra também é a função implode, né? Que é ao contrário faz a função ao contrário a do explode, né? Ela converte um array em string, separando os elementos por meio do separador. Então, eu tenho um array aqui de nomes, por exemplo, né? Maria, Pedro, Paulo, José, né? Então eu crio uma variável resultado e uso a função explode e acrescento um valor mais, né, ou seja, a string mais a cada um dos elementos do meu array. Então vai ficar Maria mais Paulo mais José. Então essa é uma das funções. Existem outras funções que a gente vai aprender aqui em aula agora nesse momento, né? Mas existem diversas outras funções para a gente manipular o array. A gente pode colocar o array em ordem de sorte, sortear em ordem inversa, sortear em ordem digamos assim, normal, né? Sorteio o array de uma forma e depois ele pode inverter esse sorteio, ou se não, só sortear normalmente. Nós podemos contar o número de elementos que contém um array, nós podemos adicionar e remover índices, elementos de um array, né? Do final de um array, do início de um array. Existem diversas funções. A gente vai aprender algumas dessas funções aqui em aula, né? Então, para a gente ficar mais simples, a gente entender então como é que funciona um array, a gente pode criar um exemplo aqui, né? Vamos criar um exemplo, criar uma nova pasta chamada aula 17 e vamos criar um novo arquivo chamado index. Vamos abri-lo e vamos criar o nosso código aqui, né? PHP, certo? E vamos vir aqui e vamos criar um array.
Só que eu vou fazer de uma forma diferente essa criação da array, né? Eu vou fazer que nem a gente faz em Java, né? Quem conhece matriz em Java já vai entender como é que funciona. Bom, eu vou criar aqui então nomes, né? Um array de nomes. Só que em vez de criar essa sintaxe array aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar colchetes na frente e vou indicar que isso é um array, utilizando somente os colchetes. Então ele vai entender que isso aqui é um array de nomes. Então, Maria na primeira posição, ou 0, né? Posição 0. Aqui, 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 certo? Maria, José, Pedro e Paulo. Então eu contenho 5 nomes aqui, né? Bom, agora que eu já criei o array, a gente pode também exibir os elementos, né, de um índice específico, né? Como é que eu faço para mostrar, por exemplo, um elemento? Eu quero pegar o elemento número 2, que é o Pedro. Então eu vou dar um eco no meu array de nomes e vou colocar a posição 2. Lembrando, né? 0, 1, 2, né? Posição 2. E eu vou mostrar essa posição para mim. Eu vou mostrar o nome dele, né? Vamos mostrar o nome dele. Então eu vou rodar minha aplicação aqui e vai mostrar o nome de Pedro, né? Vai mostrar na tela o nome Pedro, que é a posição 2 do meu array, né? Pedi para mostrar a posição 2 do meu array, vai mostrar Pedro, certo? Ali está Pedro. Então vamos só voltar aqui. Bom, só que isso é uma maneira para a gente que controla o array, né? Quem tem controle sobre a quantidade de posições que tem o meu array, né? Eu posso no programa, eu não posso definir, mostra apenas o 2, eu não sei se esse elemento vai ter o 2 ou não vai ter, ou pode ter 100 elementos, 100 posições no meu array, então eu não posso chamar uma por uma, né? Eu não posso definir, chama a posição 1 até a 100, né? Eu não sei se tem 100 posições. Então existe uma função, quem lembra da aula de loop, né? Nós temos a opção do for, né? E nós temos também que é, como eu já havia falado, né? O for each, né? Que é utilizado apenas para manipulação de vetores, né, para mostrar elementos de um vetor. Então nós precisamos usar tanto for quanto for each, mas o for each é específico para manipulação de arrays. Então eu vou pegar, por exemplo, passar por parâmetro o meu array nomes, né, e vou usar a cláusula as, né, para salvar cada valor deles dentro de uma variável que eu vou chamar de valor, né. Vou chamar aqui minha variável de valor. Então, salva cada posição do meu array dentro da variável valor. O que eu quero que ela faça com esse valor? Eu quero que mostre para mim. Então, echo valor, certo? Vou acrescentar aqui um BR para dar uma quebra de linha, né, para mostrar o array. Então, cada elemento que contiver no meu array, tu vai me mostrar. Tu vai armazenar dentro da variável valor e vai me mostrar esse valor. Vamos rodar de novo a aplicação. Então, ele vai mostrar todas as posições do meu array, né? Pronto, Maria, José, Pedro e Paulo, né? Então eu não sei quantas posições tem, também não me interessa. Tu vai mostrar todas as posições que eu tiver dentro do meu array. Bom, feito isso, então a gente vai passar para algumas funções, né, de utilização de arrays. Bom, digamos agora que eu queira acrescentar valores ao meu array, né? Eu posso tanto utilizar manualmente aqui e colocar mais uma posição, como eu posso usar a função array push. O que eu vou fazer? Array push. Nos parâmetros aqui a gente pode ver, qual array você quer passar. Bom, meu array nome, né? Poderia colocar nome, nomes, tanto faz, né? O nome do array, de preferência com o S, né? A gente até pode colocar aqui o S e vamos colocar aqui S, 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 S. Vamos para entender que são um array, né? Para ficar mais simples de entender. Então eu coloco o array e depois, logo após, eu coloco o que eu quero adicionar a esse array. Bom, eu quero adicionar um nome ao meu array a mais. Então eu tenho Maria, José, o Pedro, Paulo e o João. Eu tenho o João também. E eu vou novamente mostrar o meu array. Então eu vou deixar ele aqui e vou mostrar mais uma vez. Então ele vai mostrar duas vezes para mim o meu array, né? Aqui que eu vou fazer, eu vou dar um eco aqui, só para quebrar a linha a mais, né? Dá mais uma quebra de linha
para dar um espaçamento entre os dois arrays, só didaticamente falando, né? Só para mostrar a diferença entre os arrays. E vou rodar de novo a minha aplicação. Então ele vai primeiro mostrar minhas 4 posições, depois ele vai acrescentar e mostrar mais a quinta posição de novo, né? Ele vai mostrar 4, depois vai mostrar 5 elementos do array, né? Tá aí. Ó. Maria, José, Pedro, Paulo. Acrescenta o João. Maria, José, Pedro, Paulo e João, né? Então eu adicionei um elemento. Bom, só que agora, digamos, eu mudei de ideia. Eu não quero mais o João. Eu quero tirar o João. Então o que eu vou fazer? Eu vou a mesma coisa aqui. Eu só vou copiar só o meu for aqui. E vou vir aqui embaixo e vou colocar, então, vou remover o meu João. Vamos dar um eco de novo, para dar aquela quebra de linha. BR, só para ilustrar. E eu vou remover o João. Como é que eu faço para remover? Array, underline, pop. Certo? Eu vou mostrar o que eu quero remover. Array pop. Eu quero mostrar... E aqui eu vou passar o array. Nomes. Que array eu quero remover, né? De que array eu quero remover? Daqui, array nomes. Certo? Então, eu removo a última posição do meu array nomes. E vou mostrar de novo o meu array. Então, vamos lá. Né? Vamos só para a gente entender essa última função, né? O array pop. Então remove o último remove o último elemento do meu array. Então vamos lá, Maria, José, Pedro, Paulo. Maria, José, Pedro, Paulo, João. Removo Maria, José, Pedro e Paulo. Então removi o João, né? Então essa é uma maneira de a gente remover um índice do final do nosso array, né? Bom, feito isso, então, pessoal, só vou excluir essa parte aqui. Eu vou usar aqui uma outra função. Vou deixar esse for comentado aqui. Se a gente for precisar usar depois, a gente não tem que escrever tudo de novo. Bom, outra função que a gente pode usar também é a função arrayPad, que ela mostra o meu array em ordem inversa. O que eu vou passar no meu arrayPad? Bom, o nome do meu array, né? Nomes. Certo? Quantas vezes eu quero... quantas posições eu quero mostrar do meu array, né? Quantas posições eu quero mostrar? Bom, eu tenho 4 posições só, então eu vou passar 4 posições, né? Ou melhor, até vou para ficar melhor de entender assim, a gente pode fazer assim, mas eu vou fazer o seguinte: 6 posições, certo? Ele não tem 6 posições. Então as demais posições eu vou preencher com a seguinte string não informado. Então, se eu quiser mostrar um array com 6 posições, se eu não tiver as 6 posições, eu vou mostrar uma mensagem não informado, certo? Vamos mostrar de novo. Opa, desculpa, esqueci. Voltando só, vamos voltar aqui, né? Eu não mostrei na tela, não vai mostrar mesmo. Tem que usar a função, né? var dump, né? Que mostra a estrutura de um array. E eu vou passar o meu array nomes, né? Mostra a estrutura de um array, certo? Agora a gente pode vir aqui e atualizar, né? Só vir aqui e atualizar a página. Então ele mostrou para mim aqui a estrutura do meu array, né? O array contém 4 posições, certo? Ó, Maria, José, Pedro e Paulo, certo? Tá. Só que o que eu tenho que fazer? Eu quero mostrar o meu array contendo essa mensagem não informada com 6 posições. Então eu vou criar aqui uma variável a, certo? A de array, e eu vou mostrar o meu a, certo?
Agora eu vou passar de novo essa informação. Agora, em vez de mostrar a estrutura do meu array simples, eu vou mostrar essa função aqui, arrayPad, né? Então vamos lá de novo. E ele vai mostrar agora o meu array mais aquelas duas posições não informadas, né? Ó, Maria, José, Pedro, Paulo, não informado, né? Eu tô pedindo 6 posições, mas essas duas posições não existem, então eu completo com uma informação não informado, ou não existe, né? Não existe essa informação. Bom, outra função que a gente pode também utilizar aqui é o array reverse. Array underline reverse, que ele me mostra um array de forma inversa, né? Então eu vou só fazer o seguinte, vamos só criar novamente o meu array, né? Opa, então, vou só criar aqui uma variável a, que vai ser a variável array reverse, e aqui eu vou passar o meu nomes. Que elemento eu quero passar? A. Então, de novo, var dump, né? Vou mostrar a estrutura do meu array de forma inversa, certo? Deixa eu aqui, tá. Mostrar de forma inversa o meu array. Então vai começar Paulo, Pedro, José e Maria, né? De forma inversa. Então estamos ali. Paulo, Pedro, José e Maria de forma inversa, né? Uma opção. Eu acho que não tem por que mostrar o array de forma inversa, né? Se fosse em ordem, né? A ordem alfabética seria mais útil. Bom, mas vocês podem utilizar isso aqui para uma outra função, né? Não sei, pode existir alguma aplicação que necessite mostrar um array em ordem inversa, então existe essa função, né? Às vezes a gente imagina, poxa, mas para que essa função, né? Para que existe essa função? Bom, vai saber o que a gente vai encontrar, né? A gente às vezes pode encontrar uma utilidade para essa função. Bom, aqui eu vou fazer uma outra função também aqui, contagem. Vou criar uma classe contagem, vou mostrar quantas posições o meu array contém, né? Então eu vou usar o que? A opção count o que? Meu array. Que array? Nomes, certo? Mostrar meu array na count e vou mostrar um eco na contagem. Então aqui é outra função que a gente pode mostrar também quantas posições o meu array contém. E a gente pode colocar isso em conjunto com o meu loop for, certo? E aí eu vou botar assim: o array contém espaço, né? Opa, aqui é só aqui, né? Contém posições, tantas posições, né? Então usar a função count para contar quantas posições eu tenho, né, no meu array. E eu vou mostrar, o array contém tantas posições. Basta eu vir aqui no meu navegador. Vamos rodar a aplicação de novo, né? Para a gente visualizar essa função, né, em uso. Então ele vai criar uma quebra de linha e vai mostrar as posições do array, são 4, e o array contém 4 posições, né? Então é uma maneira de contar quantas posições eu tenho no array. Essa é uma função útil, né? A contagem de posições no array para fazer comparações em alguma função, né? Vocês podem usar então o count para contar o número de elementos de um array. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu não vou colocar as demais funções em aula, mas eu vou mandar junto com o material suplementar as demais funções, né, pelo menos as mais úteis que a gente vai encontrar no PHP, né, dentro do nosso material suplementar, além desse código totalmente comentado, né.